Bom dia, bom dia. Abra sua Bíblia, vamos... Aliás, deixa eu dar um aviso antes, só para reforçar. Próximo dia 20, então, a Fabiola já falou, a pastora Fabiola falou, vai ter o encontro de mulheres na IBBR, não vai ter Ministério Kids, está avisado, os pais vão ficar com as crianças. Mas na segunda-feira, dia 22, teremos a segunda edição do Vale do Sal Grosso. Venha você também, não perca. Então, todos os homens, é Clube do Bolinha mesmo, estão convidados. Segunda-feira, dia 22, aqui vai ser aqui na IBBR. Você pode se inscrever. Nós temos, inclusive, um grupo de WhatsApp dos homens da IBBR. Se você quiser ser incluído, é só pedir. Ou você pode falar direto comigo ou com o Christian. Christian, dá um tchau para todo mundo te ver aí. É o bonitão que está ali no fundo, tá bom, gente? Gente, vamos lá? Vamos orar, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, nós nos reunimos essa manhã para Te adorar. E nós Te preparamos já um trono de louvores. Nós preparamos para o Senhor um lugar para o Senhor tomar, para o Senhor se assentar e para que o Teu Espírito venha comunicar ao nosso coração a Tua palavra. Nós Te convidamos e concordamos aqui na terra que a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa inteligência estão sendo levados agora, cativos em obediência a Cristo Jesus. Fala conosco, Deus, nós assim oramos e Te bendizemos. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Está aqui, as marcas de Cristo, e eu vou usar o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 17, que diz: desde agora, ninguém me inquiete. Tem uma versão que diz: ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago marcado na minha vida, eu trago sinalizado na minha vida algumas marcas que apontam para o Senhor Jesus. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, a cidade, a região da Galácia, fica onde hoje há a Turquia, exprimida entre a região de Éfeso e a Capadócia. A Capadócia é um lugar lindo. Nós tivemos, eu e Fabiola, nós pregamos ano passado na Turquia, um país que nos acolhe muito bem. Aliás, os turcos gostam muito de um brasileiro, o Alex, que jogou aqui no Curitiba, o jogador de futebol do Curitiba. Ele foi assim, muito amado, ainda é, pelos clubes, inclusive jogou no Fenerbahçe, e tem uma estátua dele na frente do estádio turco. Quando eles ficam sabendo que nós somos brasileiros, eles nos tratam muito bem. E nós estivemos lá por 3 dias na Turquia, ministrando na capital e também visitando a Capadócia, um lugar muito lindo. A Galácia foi um local onde o apóstolo Paulo, ele passou durante a sua segunda viagem missionária, estabeleceu ali uma igreja. Era um ambiente de culto pagão, e ali eles adoravam uma deusa, uma falsa deusa chamada Cibele, deusa da morte. E ali os habitantes daquela região recebiam marcas no seu corpo, como marcas de tatuagens, dizendo que eles pertenciam. A tatuagem, ela nasce num contexto pagão, num contexto não cristão, num contexto não cultural, mas um contexto religioso, onde essa tatuagem comunicava que aquela pessoa pertencia a alguém. Você sabe que os animais, eles são marcados. Hoje, quem tem um cachorrinho de estimação, e se esse cachorro tem pedigree, ele tem uma marca, um chip implantado, ou uma tatuagem na orelha, que define, que destina, que diz que ele tem um dono. Naquele tempo, os escravos eram marcados com tatuagem. Você se lembra, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus, eles eram tatuados com uma marca numérica, e eles eram destinados à morte. Não sei se você sabe disso. A ideia, ao marcar os judeus, era de levá-los, Hitler queria levá-los para a ilha de Madagascar,
na África, para que ali ele estabelecesse os famosos campos de concentração, mas foi uma ideia que ia ficar muito caro levar 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões de judeus para lá, eles acabaram abandonando. Então, o que é uma marca, gente? A marca é algo que transmite na minha vida e na sua vida uma identidade. Por exemplo, quando nós nos identificamos, alguém pergunta, existe algum sinal de nascença? Você tem algo que te distingue entre todas as pessoas? O apóstolo Paulo está muito zangado quando ele escreve a carta aos Gálatas. É muito interessante como é que ele fala com uma dureza. Essa carta é chamada de carta da independência, ou carta magna do cristão. Porque ele fala o seguinte: quem vos enfeitiçou, ó insensatos Gálatas? O que está acontecendo aqui? Aquela igreja que nasceu sob a bandeira da fé e da graça estava sendo judaizada. O povo que estava ali começou a achar e aprender que para ser salvo tinha que cumprir alguns ritos. Eles estavam sendo obrigados a fazer circuncisão e viver aquele monte de leis judaicas, mosaicas. O apóstolo Paulo fala, não é nada disso. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Quando se fala de marcas, gente, as marcas de Cristo, pode passar, por favor, que não está funcionando aqui, por gentileza, passa mais um. Isso. Quando se fala de marcas de Cristo, existem algumas definições de marcas. Por exemplo, existem marcas, pode passar o próximo, por favor? Travou? Só me disse se travou. Travou ou não? Está travado? Então vamos sem o slide mesmo. Quando se fala de marca, por exemplo, existem marcas de encontro com Deus. Jacó, ele se encontra com Deus num lugar chamado Peniel. Na verdade é um val chamado Val de Jaboque, um riacho de Jaboque. Jaboque significa luta. Fica ali na Jordânia. E ali na Jordânia, ele encontra Deus nesse local onde ele passa. Fica mais ou menos uns 40, 50 quilômetros abaixo do que a gente conhece hoje como o Mar da Galileia, quando se atravessa de um lado oriental para o lado ocidental do Rio Jordão. E ali ele luta com Deus, e então o anjo do Senhor toca do lado dele, e quando toca do lado dele, ele passa a mancar. E quando ele passa a mancar, aquilo se torna uma marca da sua vida. Existem marcas, existem situações que nós vivemos que marcam a nossa trajetória. Quando você vence uma enfermidade, quando você vence um câncer, quando você vence uma dificuldade, uma realidade, que você fala assim, aqui houve uma interferência do céu na minha vida, isso marca a tua trajetória. A gente costuma dizer que a nossa vida, ela é marcada entre antes e depois da chegada de Jesus, da entrada, que Jesus entra na nossa vida e muda a nossa história. Existem, mas eu queria que voltasse no primeiro, por favor, o que estava logo depois. Isso. Existem marcas, obrigado, que nos estigmatizam. Capítulo 14 do Evangelho de Marcos conta a história de Jesus, ele vai para uma cidade chamada Betânia. E ali ele se assenta para comer na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Ele é estigmatizado pelo quê? Pela sua enfermidade. E nós somos assim, muitas vezes marcados, se você tem um defeito, por algo que o mundo, que a família, que os amigos, que os inimigos transformam em um complexo. Ah, você não tem cabelo, então você é careca. Ah, você não tem mão, então você é maneta. Você não tem pé, então você é perneta. Somos estigmatizados por aquilo que a gente é. Ali Jesus está num lugar onde havia pessoas marcadas pela ausência ou de saúde ou de moralidade. Havia nesse mesmo tempo uma mulher, nesse mesmo local, em Marcos 14, nessa mesma casa, uma mulher de má fama.
Uma mulher que andou por aí se deitando com tudo que é homem. Mas ela é curada por Jesus, ela é liberta por Jesus. Então ela pega um alabastro, de um nardo, de um perfume caríssimo e joga sobre a cabeça de Jesus, mas ela é hostilizada. E Jesus diz: não a molestais, porque onde quer que o evangelho do reino seja pregado, o que ela fez vai ser contado para a memória dela. Aquilo se tornou uma marca. Aquela experiência marcou a vida dela. Existem cicatrizes que são de guerra. Davi, ele tem cicatrizes de guerra. Sansão, ele tem cicatrizes de guerra. Ele é um homem que nasceu para a santidade, mas ele começa a experimentar na vida dele a imoralidade, até que o Espírito Santo sai dele. Em Juízes capítulo 16, verso 20, ele fala: mais uma vez sairei como dantes. Mas ele não sabia que o Senhor já os tinha abandonado. Então os filisteus algemam ele e furam os olhos dele. Ele passa a girar moinho, ele passa a viver sem sentido. Uma pessoa que gira moinho é uma pessoa que não sai do lugar, perde o propósito. E aquilo marcou a vida daquele homem, um homem que tinha vitórias aterradoras no âmbito externo, mas que o coração dele era fragmentado pelo pecado. E ele acaba então de uma maneira muito triste, e a vida de Sansão é marcada por uma morte que também foi um suicídio. Uma vingança contra os inimigos que furaram os olhos dele, mas que acabou levando a própria vida dele. E tem pessoas que recebem tatuagens discriminatórias. Um exemplo é Caim. Caim, ele mata Abel. E tudo começa dentro do ambiente de culto. Por quê? Porque ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas Abel trouxe das suas primícias de um rebanho. E Deus atenta para a oferta de Abel, mas ignora e despreza a oferta de Caim. E o semblante dele se descai. E Deus pergunta: por que o teu semblante descaiu, Caim? Se fizeres o bem, não vai ser aceito. Olha, o pecado jaz à sua porta, e sobre o qual você deve dominá-lo, mas se você não dominar o pecado, ele vai te dominar. Então ele vai e mata o irmão dele. E Deus fala e dá para ele uma sentença muito triste. Em Gênesis 4:10 ele fala o seguinte: eu estou ouvindo a voz do teu irmão que clama desde a terra, porque a terra abriu a sua boca para receber o sangue do seu irmão. A partir de agora, você vai ser peregrino, vagabundo. Olha que palavra dura. Quando você plantar, a terra não vai dar sua força. E aquele que te encontrar vai querer te matar. É uma sentença horrível sobre a vida de um assassino. E ele então fica marcado para a morte. Mas ele fala: Deus, é pior, essa sentença é pior do que eu posso receber. Então Deus coloca uma marca em Caim, para que todo aquele que encontrasse ele não matasse ele. O livro do Apocalipse, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 16, fala sobre uma marca de incredulidade, chamada de marca da besta. Vocês já leram isso? É uma marca de um número de homem, tá? Não é número do diabo. É bom a igreja saber. 666 é número de homem, mas é uma marca chamada de marca da besta. Tem pessoas que são marcadas para morrer. Moisés foi marcado para morrer. Porque quando ele morreu, havia uma palavra do faraó que dizia: quando nascer menino, o menino vai morrer. Então a mãe de Moisés tem ele, gera aquele filho, e não pode mais esconder o menino, porque é um menino, e meninos morriam naquela época, porque faraó mandava matar os meninos. Então a mãe dele coloca aquele bebê num cesto com betume, e aquele menino vai pelo rio Nilo, e quem é que acaba acolhendo dentro de casa? A própria filha do faraó. Um moço marcado para a morte,
mas que no final se torna um grande libertador de Israel. Tem pessoas que são marcadas por sinais de ritos. Existem pessoas, gente, que recebem marcas, que são marcas pagãs. Por exemplo, tem pessoas que recebem marcas de Deus. O povo de Israel, o homem em Israel, é muito interessante. A gente vai aqui no banheiro, o homem vai lá, faz a sua necessidade e depois lava a mão, não é isso, gente? Em Israel não. Primeiro o homem lava a mão, para depois tocar na sua genitália. Por quê? Porque a genitália masculina é o local aonde se faz uma aliança com Deus, é a aliança do prepúcio. A aliança do povo de Israel com Deus é uma marca, aonde? Na genitália masculina. É uma marca ritualística. Existem pessoas marcadas por memoriais de encontro com Deus. Paulo, ele se encontra com Deus, e aquele encontro com Deus em Damasco oferece para ele uma marca. Ele fala: eu vi a Deus, eu encontrei Deus. Quando ele escreve a carta dele aos Coríntios, que fala da ceia, ele fala: eu recebi do Senhor. Ele não recebeu dos apóstolos, porque ele fala: na noite em que ele foi traído. A única pessoa na Bíblia que faz referência à ceia e liga a ceia à traição é o apóstolo Paulo. Ele recebeu algo que veio diretamente do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele fala: eu entrego a vocês o evangelho que eu recebi do Senhor. Então ele é marcado por essas experiências de encontros com Deus. Você tem uma experiência que marcou a sua vida, mas isso fica para trás. Mas e hoje, pastor? Quais são as evidências? Pode passar. Quais são as marcas que nós carregamos e que definem a minha vida como uma vida de Cristo? A primeira delas é a presença do Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem a marca de Deus. Você conhece Gálatas 5:22, fala sobre o fruto do Espírito: paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. Você conhece uma marca de alguém que tem Jesus como? Quando essa pessoa tem o Espírito Santo. Efésios 1, de 13 a 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados, fostes marcados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O que ele está dizendo aqui? Que quando você creu, o Espírito Santo foi marcado em você. Você recebe uma marca de possessão. Por exemplo, mamãe, eu não esqueço disso. Aquele tempo a gente muito pobre, e minha mãe ganhou um faqueiro. Eu não lembro quem foi que deu o faqueiro, então ela fez questão de abrir aquele faqueiro. E aonde havia, ele virava a parte de trás, ela marcou todas as peças, as colheres, as facas, com um esmalte vermelho para dizer: isso aqui é meu. Você tem uma marca. Quem gosta de desenho animado, por exemplo, eu fui muito presente na vida dos meus filhos, e eu conheço todos os desenhos animados que você imagina, todos eles. Todos eles eu conheço. Tinha desenho animado que minha filha vinha tanto que eu acabei decorando as falas. E tinha um desenho chamado Toy Story, você conhece. Tem o 1, tem o 2, tem o 3. É a história do Woody e do Buzz Lightyear, o seu fiel amigo e companheiro, o patrulheiro espacial. E quando a mãe do Andy compra um brinquedo novo, ela marca, ela pinta, ela desenha na bota do cowboy Andy, para dizer: pertence ao Andy. Eu e você temos uma marca de pertencimento.
Nós fomos marcados, queridos, com o Espírito Santo de Deus. Existe, você acha que não? Querido, o mundo espiritual conhece a gente tem fama espiritual. Você acha que você não tem fama espiritual? Tem. O mundo te conhece. Os espíritos te conhecem. No livro de Atos, capítulo 19, o apóstolo Paulo estava ali perto dessa cidade chamada Galácia. É a única parte da Bíblia que diz que o Senhor operava maravilhas pela mão dos apóstolos. O único lugar na Bíblia está lá em Atos, capítulo 19. E os 7 filhos de um sumo sacerdote famoso, chamado Seva, saem para expulsar demônios em nome de Jesus, é quem Paulo prega. E os espíritos imundos dizem: eu conheço Jesus, conheço. Eu sei quem Paulo é. Vocês, quem vocês são? Eles foram humilhados. Você, querido, nós temos fama espiritual, porque a minha vida e a tua vida tem uma marca. E nós, selados pelo Espírito Santo, também fomos banhados pelo sangue do Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo. No dia da Páscoa, que na verdade não é um dia, a Páscoa é uma refeição, é uma comida. Mas naquele dia, naquela noite, eles lançaram o sangue como uma marca sobre os umbrais e as laterais das portas e das vigas das suas casas. E Deus disse: vendo eu a marca, vendo eu o sangue, o anjo da morte passará por cima sem causar dano. Uma pessoa, gente, que é marcada por pertencer ao Senhor, é uma pessoa cheia do Espírito. A manifestação do Espírito, gente, não ocorre exteriormente, mas ocorre interiormente. É fácil eu conhecer uma pessoa cheia do Espírito, e é fácil eu conhecer uma pessoa carnal. É simples. O espiritual ora, jejua, busca a Deus, ele é marcado, ele deixa um rastro de espiritualidade contundente. O homem que não é cheio do Espírito, ele resolve tudo no braço. Eu resolvo é na peixeira. Eu resolvo é a bala. Eu vou lá e boto o dedo na cara dele, diz aqui, ó, você, aqui quem manda sou eu. É uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. É uma pessoa que a Bíblia chama de carnal. 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, diz: existe um homem que é espiritual e que ele discerne as coisas espiritualmente. Existe o homem que é carnal. O carnal, ele vive naquilo que são obras da carne, na gritaria, na confusão. A boca dele fala do que está cheio o coração, então sai um monte de podridão, de veneno, de acusações, de maledicências, de palavrões, de palavras frívolas. Quando você vê a pessoa falar, você percebe exatamente se aquela pessoa, ela tem a marca de Cristo ou não. Quando você vê uma pessoa viver experiências da realidade pessoal dela, aquela pessoa pública, você sabe se ela tem a marca de Cristo ou não. E a presença do Espírito Santo, gente, olha, tem muita gente simulando o Espírito Santo. Vocês sabem disso, eu viajei aí e conheci muitas igrejas, de todas as denominações, de todos os posicionamentos teológicos, de corte protestante, igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, históricas. O que você vê de gente simulando o Espírito Santo é uma loucura. Gente dizendo: Deus me disse, Deus me falou, o Espírito Santo me contou, quando Deus não falou nada. Gente que toma o nome de Deus em vão. A Bíblia conta a história de 2 homens, filhos de um sacerdote chamado Arão. O nome deles era Nadab e Abiú, que vieram aqui para oferecer no altar fogo estranho e foram fulminados.
Olha o que eu vou ensinar para vocês. Os filhos dos crentes morrem aqui, ó, no altar. Rofini e Finéias morreram aqui. Filhos de Eli. Coré, Datã e Abirão morreram aqui, ó, entregando oferta de incenso. Gente que quer brigar. Gente que é incapaz de orar, mas é bom de bater boca. Gente como Ananias e Safira, que mente. Na hora da oferta. Gente, interessante como é que as pessoas morrem nesse local aqui do ofertório. E morrem aqui mesmo. Porque mentiram ao Espírito Santo. Por que mentiste ao Espírito Santo? Se você vendesse, ficasse para você, não era teu, por que você mentiu? Então, a presença do Espírito de Deus é a primeira evidência da marca de que você é de Jesus. Número 2, pode passar. A segunda é a aprovação de Deus. Porque a gente vive num mundo, gente, que a gente gosta de ser aprovado pelos homens. Olha para mim aqui. Olha para mim. Tudo que você está vendo aqui em mim, Deus não está vendo. Deus não vê isso aqui. Quando, em 1 Samuel 16, Deus fala o seguinte para o profeta Samuel: vai para Belém, a casa de Jessé, você vai ungir o novo rei de Israel. Ele chega lá, e ele está com o chifre do azeite, para derramar na cabeça e ungir o próximo rei de Israel. Quando ele vê Eliabe, ele fala, é esse. Aí Deus diz, não te precipites, porque você olha a aparência, e eu vejo o que, gente? O que, gente? O coração. Deus vê o interior. Deus, ele não é enganado pelas nossas fantasias, pelos nossos disfarces. O homem gosta de disfarçar. Jesus, em Mateus 23, ele fala assim, vocês, fariseus, fingidos, a palavra hipocrisia significa fingimento. Vocês são fingidos, vocês alargam os seus filactérios, vocês aumentam as suas franjas, vocês amam serem saudados nas praças e amam os primeiros lugares nas sinagogas e serem chamados de rabi. Vocês gostam de quê? De aparência. Vocês, com o mosquito, mas engolem o camelo. Vocês se preocupam com detalhes da lei, mas se esquecem daquilo que é mais importante: a misericórdia, a justiça e a fé. Vocês são como sepulcros caiados, ou como mamãe dizia, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E é por isso que 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Qual é o problema? É que nós gastamos a nossa vida querendo aparentar para os outros, enquanto estamos reprovados para Deus. São pessoas que têm uma vida exterior, aparentemente de vitória, mas dentro da vida dela há uma enorme derrota. São pessoas que pensam em se matar. São pessoas que pensam em dar cabo do seu ministério. São pessoas que carregam na sua história feridas terríveis, ausência de perdão, culpa, medo, e que não colocam isso para fora, que não encontram um lugar de cura, que não encontram um lugar onde Deus derrame o seu bálsamo, e continuam fingindo. E todo mundo diz assim, está aprovado. Vocês já notaram a quantidade de obreiros, de pastores, que caem em adultério? Gente, é uma enormidade impactante. Vocês já viram a quantidade de homens de Deus que se desviam da palavra do Senhor? Eu ontem tive que tratar de um casal, um homem de Deus, um pastor,
que abandonou a fé de uma tal maneira, ele se desviou, ele não tomou assim, um caminho assim, 1 grau, 2 graus, fora do alvo, não, gente. Ele fez 180 graus. Ele foi servir aos demônios dentro de um terreiro de ocultismo. Um pastor, um ex-pastor, um filho de um pastor que se desviou. O coração dele despedaçado, arrasado pela culpa. A evidência da marca de Cristo na minha vida, na sua vida, sabe qual é, gente? Um coração íntegro e perfeito diante do Senhor. Provérbios, capítulo 16, verso 1 e verso 2 diz que Deus pesa os espíritos. Você já parou para pensar nisso? Espírito tem peso, gente? Tem, gente? A Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que o espírito tem peso. E mais do que eu fico olhando assim, por exemplo, o irmão Darcy, aí o espírito dele pesa 0,000,1 grama. Aí tem aqui o irmão Renato, que é maior que ele, pastor Renato. O espírito dele pesa 0,000,2. É isso, gente? Deus, gente, ele investiga as motivações do nosso coração. Deus, ele olha para aquilo que ninguém olha. Você se encanta com a aparência. A roupa que veste, a bolsa que usa, o sapato que comprou, o carro que anda, isso tudo é aparência. Gente, Deus, interessante, capítulo 5 do livro de Daniel, eles estão lá fazendo uma festa pagã, aparece a mão de uma pessoa escrevendo na parede, e essa mão escreve assim, Mené, Mené, Tekel, Persim, Deus contou os teus dias, te pesou numa balança e te encontrou em falta. A marca de uma vida, de alguém que está com Deus, ela não é demonstrada exteriormente. A gente quebra a cara, mas por aquilo que está dentro do coração. Como eu falei, a boca fala do que está cheio, o interior da gente, o coração da gente. A evidência da presença de Jesus não é por aquilo que a pessoa aparenta, mas é por aquilo que ela é. É gente que na igreja é uma bênção, mas em casa é um problema. São pessoas que não conseguem ver em si mesmos uma solução para as suas vidas. Então o que elas fazem? Elas usam maquiagem. E a maquiagem funciona assim como uma carteirada gospel. Sou evangélico, sou batista, sou assembleano, sou presbiteriano, sou metodista. Isso funciona para enganar os outros, mas para Deus não funciona. Tem mulheres, tem homens que se casam e depois de 10, 15, 20 anos descobre uma deslealdade, uma traição e fala assim, pastor, eu não conheço meu cônjuge, eu estou casado com ele há tanto tempo e não conheço ele. Então são pessoas que enganam a gente pela aparência, mas que estão reprovadas diante de Deus. Um homem que tem uma marca de Cristo é um homem que é aprovado pelo Senhor. Em terceiro lugar, a marca de Cristo na minha vida é o serviço. Eu gosto muito desse texto de Êxodo 21, de 5 a 6, porque ele diz o seguinte, mas se aquele servo, se aquele escravo, expressamente disser, eu amo meu Senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair livre, eu não quero a minha carta de alforria, então o seu Senhor levará ao juízo, e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e o seu Senhor vai dar uma marca, olha, vai furar, vai rasgar a sua orelha com uma sovela, com ferro, e ele o servirá para sempre. Qual é a marca de alguém que pertence a Cristo?
A marca de alguém que pertence a Cristo é o serviço em amor. Jesus, em Marcos 10, 45, a Bíblia diz que Jesus mesmo fala, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de João, ele serve como se um escravo fosse. E ele lava os pés dos discípulos, como quem diz, aquele que for o menor, esse será o maior. Existe no coração de alguém marcado por Jesus o desejo de servir. Tem muita gente que vive um ambiente de culto que é incapaz de servir. E servir é muito simples. Servir quando você encontra alguém, dá um abraço e diz, você é bem-vindo. É tanta gente dentro da igreja, dentro das igrejas, e pessoas que têm uma autoestima tão baixa que acham que não serve para nada. Acham que aquilo que tem não presta para nada. Eu vou dizer algo para você, todo mundo aqui tem um dom. Você acha que os dons estão concentrados na figura pastoral? Os dons, que eles são distribuídos pelo Espírito, e ele distribui como ele quer. E diz mais o apóstolo Paulo, procurai os melhores dons, buscai os melhores dons. Não é que tem um dom pior e tem um dom melhor, não é isso. É que existem dons, por exemplo, tem um dom que ele é egoísta. O dom de línguas, por exemplo, só serve para quem ora em línguas, porque aquele que ora em línguas fala com Deus, só serve para ele. Agora, o dom de servir, existem pessoas que são chamados com dons específicos de fazer sinais e maravilhas. Isso é dom do Espírito. Isso é derramado do Espírito e capacitação de Deus através da multiforme sabedoria dele que acontece na igreja. Tem dons que são ministeriais. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Eu vou contar um segredo para você. Vai ficar só entre eu e você. E toda a torcida do Corinthians, do Flamengo e do Coxa. Você aqui, você, ou tem um dom de apóstolo, é um dom. Não é uma função sacerdotal. Ou você tem um dom profético, ou você tem um dom de evangelista, ou você tem um dom pastoral, que é um dom de cuidado, ou você tem um dom de ensino, que é o dom de mestre. Cada um de nós aqui, existem pessoas que são habilitadas em mais de 1, 2 dons, mas você tem um desses aqui. Então você pode servir. Você pode servir. Você pode servir abrindo a sua casa para receber uma célula. Você pode servir dirigindo uma célula. Você pode servir no Ministério de Integração, recebendo as pessoas na porta, chegando um pouco antes. Eu descobri que tem pessoas aqui que são talentos musicais e que não participam do Ministério de Louvor. Você talvez seja engenheiro de som. O nosso som aqui está precisando dar um jeito. Talvez você trabalhe com multimídia, com informática, com tecnologia da informação, e a gente precisa de gente para isso. Talvez você seja um bom conselheiro, um psicólogo, uma psicóloga, que pode servir ao rebanho. Você pode ajudar, você pode socorrer, você pode visitar, você pode ligar, você pode falar, você está bem? Eu posso orar com você? Mas o que acontece? A igreja esqueceu de orar. Tem gente que fala assim para mim, pastor, por favor, nunca me chama lá na frente para orar. Bom, existe a timidez e ela é natural. Por exemplo, eu sou um homem muito tímido. Estou brincando. Eu não tenho timidez. Algumas coisas, todo mundo tem timidez para alguma coisa. Mas se você não gosta de orar aqui, pelo menos ore com quem está do seu lado. O serviço, essa palavra, ministro, né? Que a gente aprende olhando para Brasília, não significa alguém que é poderoso. O ministro é um escravo, é um servo. A palavra no grego para ministro é doulo, é
aquele que serve o rei. E todos nós fomos chamados para servir o rei. A marca de alguém que tem Jesus é uma marca de alguém que serve. Não seja egoísta. Ajude alguém, socorra alguém. As pessoas não precisam de críticas. Eu não preciso de crítica, você não precisa de crítica. Ajude a sua mãe. A gente diz, quer mudar o mundo? Comece arrumando sua própria cama. Ajude seu pai. Honra teu pai e tua mãe. Honra tua esposa. Honra teu marido. Honra teu professor. Cuida de quem precisa. Se lembra de um aniversário. Ajuda as pessoas. Marcas e evidências de quem tem Cristo. Serviço. Número 4. A marca da cruz. Disseram depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: quem? Tomé, o incrédulo. Se eu não vir o sinal, se eu não vir a marca em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Se eu não conseguir enxergar as marcas da cruz, eu não vou crer. E 8 dias depois, eles estavam outra vez, os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, veja as marcas aqui nas minhas mãos. Chega a tua mão, põe do meu lado. Você sabe que Jesus, ele foi furado do lado direito dele. Não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, porque você viu as minhas marcas, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Entenda uma coisa: o mundo não vai crer. O seu marido não vai se converter, nem seus filhos vão voltar para o Senhor, se eles não virem as marcas de Cristo na sua vida. Se o seu filho não perceber a presença do Espírito de Deus na sua vida, se a sua casa for uma casa de confusão e de guerra e não uma casa de paz, se o teu ambiente de casa não for o mesmo ambiente do culto, onde manifesta o fruto do Espírito, a paz, a alegria, a fé, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o teu filho não vai crer. Se a tua casa não for um lugar onde o teu coração, em vez de querer ser servido, você serve, você vai falar de Jesus à vontade, ele não vai crer. Se a tua casa não for, se o teu trabalho, se a tua experiência de viver e dizer que você é cristão, porque tem muita gente que é cristão que parece com ímpio, e você não consegue discernir se ele é crente ou não. Ele é crente? O problema de Tomé é que Tomé, ele quer enxergar um sinal. E ele diz: se eu não vir os sinais, eu não vou crer. Olha o que eu vou dizer para você. O mundo inteiro quer ver os sinais na sua vida. E se o mundo não enxergar os sinais na sua vida, eles não vão crer que Jesus é contigo. Um homem e uma mulher que experimentam ser marcados pelo Senhor, são homens que se diminuem. Um homem de Deus não é só que ele é um servo, mas ele é alguém que coloca as pessoas acima dele. Haja em vós, Filipenses 2,5, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, esvaziou-se a si mesmo,
se fez gente, e sendo gente, se fez servo, e sendo servo, morreu a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome sobre todo nome, nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. Você é chamado para manifestar as marcas do Senhor. Eu estou aqui orando. Aqui, ó. Você tem na frente da sua cadeira um papel de oração. Nós nos reunimos aqui toda terça-feira para orar por você. Tem gente que não ora porque não tem força para orar. Tem gente que não ora porque não sabe orar. E oração é aprendido. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. E Jesus tem que ensinar a orar. A oração é algo que é aprendido mesmo. E você só aprende a orar orando. Então o que eu faço? Escreve o seu pedido de oração e coloca ali. Mas não é para você jogar a responsabilidade sua em cima das minhas costas. Porque nós aqui, alguns irmãos têm se reunido, você é nosso convidado, para que 9 da manhã na terça-feira, a gente dobre o joelho e a gente chore pelos que estão enfermos, para que a gente lute em fé por aqueles que estão passando por necessidade, para que a gente apresente diante do Senhor as vidas daqueles que foram traumatizados, machucados, vivendo vidas caóticas, casamentos desesperados, filhos perdidos, vidas desesperançadas. Mas você é chamado para trabalhar nisso. Você é chamado para viver nisso. Olha o que eu vou dizer para você, querido. Você ouvir a palavra do Senhor uma vez por semana é muito pouco. Foi por isso que a primeira decisão que eu tomei no Senhor foi fazer o seguinte: nós vamos ter cultos diferentes de manhã e de noite. Porque você viver com uma mensagem durante a semana inteira é a mesma coisa que você querer viver com um prato de refeição só durante a semana inteira. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você não tiver uma experiência de se alimentar de fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, vem pelo dar crédito à palavra, como você vai se mover nos milagres de Deus? Como você vai crer que Deus vai se mexer? Porque a gente sabe fazer muitas coisas. Eu, querido, sei fazer muitas coisas. O meu braço tem energia, as minhas pernas têm força para correr atrás. Mas existe o favor do Senhor, que Ele só vem para o coração daquele que se humilha e ora e busca o Senhor. Querido, tem tantas coisas que Deus quer fazer por você, mas o coração orgulhoso do homem é incapaz de dobrar o joelho. Gente que passa, há quanto tempo? É uma pergunta. Você não dobra o seu joelho para orar? Você vai descobrir aqui que tem gente que há anos, não se dobra e não se humilha diante do Senhor. Quando o apóstolo Pedro escreve na primeira carta, ele diz: ó, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Por quê? Ao seu devido tempo Ele os exaltará. Buscar a Deus é falar assim: estou falido. Oração, gente, é para quem está falido. Tudo deu errado. Não é só falência financeira, é a falência emocional, é a falência familiar, é a aliança de amor que acabou. É o relacionamento de pai com filho que não existe mais. E a casa sendo destruída, e o orgulhoso diz: não, seja o que Deus quiser. Querido, vem orar. Nós vamos começar um culto de oração nessa igreja. Eu não sei o nome que Deus vai dar para ele, mas nós vamos ter um culto aqui. Eu estou entre 2 dias que eu preciso que o Senhor me diga. 2 dias da semana, vai ser um deles. Eu vou convidar você para vir. E sabe o que vai acontecer? O culto é à noite. E sabe o que você quer fazer à noite? Você quer descansar. Porque você levantou que nem eu às 6, você foi orar, você foi preparar café,
Você foi botar os filhos na escola, você foi despedir do seu cônjuge, você foi trabalhar na sua empresa, você voltou, você buscou teu filho no colégio, você levou no judô, na natação, no inglês, no balé, na música. E quando você chega em casa, você está morto, falando, pastor, eu quero um banho e cama. Sim ou não, igreja? Vocês estão aí? Se vocês não dizem amém, pelo menos diz ai. Queridos, a gente chega cansado. E o que a gente faz? A gente não tem mais energia para orar. E a nossa vida entra num ciclo de derrota. E entra num ciclo como que diz assim, tem jeito. Curitiba é frio. E sempre vai ser frio. Vão ter dias de oração que vai chover. Eu acho impressionante gente que não vem para a igreja quando chove. Parece que é feito de açúcar ou de areia. É gente que diz assim, não, vou ficar resfriado. Não vou sair de casa. Eu estou doente, não vou. Não, se você está doente, o melhor lugar para ver é para a igreja. Porque é aqui que nós impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Existe uma promessa de Deus. Não vou porque eu estou zangado. Então vem para cá que Deus vai encher o teu coração de paz. Não, porque eu estou decepcionado. Então vem para cá que Deus vai desafiar você a começar de novo. Não, porque eu pendurei a chuteira. Vem para cá que Deus vai mandar você começar o campeonato outra vez. Esse local, gente, é o local onde você é marcado. Marcado. Marcado pelo Espírito Santo. Marcado pelo desejo de servir. E marcado pela cruz de Cristo. Amém? Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio para a igreja. Deus falou contigo essa manhã, querido? Falou? Como andam as marcas de Cristo na sua vida? Você de fato é uma pessoa cheia do Espírito. Você manifesta o fruto do Espírito. Ou você é mais um crente carnal? Você é mais um crente que resolve tudo no braço ou na tua inteligência? Eu sei que você é inteligente, você é formado, você é doutor, fez faculdade, pós-graduado. Eu sei que você é capaz. Eu sei que tem empresas que te valorizam. Eu sei que tem pessoas que se impressionam com você. Mas tudo isso é só aparência. Aparência. Eu sei que você é bonito. E o curitibano é um povo bonito demais, gente. Demais. Vocês são bonitos. Agora, e por dentro? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você, querido, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer? Você quer manifestar o fruto do Espírito? Eu não estou brincando com você. Você quer ser cheio do Espírito? Se você quer ser cheio do Espírito Santo e ter essa marca, só levante sua mão. Eu quero ser cheio. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe a igreja. Se você não quer ser cheio do Espírito, querido, algo está errado na sua vida. Porque é para você transbordar. Transbordar. Pode baixar sua mão. Você quer ser marcado pelo serviço? Para de reclamar daquele que está fazendo. Ajuda ele a fazer. Você quer ser marcado como servo do Senhor, como aquele que vai para a porta para ser marcado na orelha, para ser servo para sempre. Há alguém aqui essa manhã que precisa dizer para Deus: Deus, eu quero te servir. Eu quero ser teu servo até o fim. Eu não quero sair forro. Eu não quero sair livre. Eu quero ser chamado de servo do Altíssimo para sempre. Você quer isso, querido? Se você quer, levante sua mão. Só isso. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pode baixar sua mão. Por último, você quer até a marca de Cristo? Porque os Tomés, os incrédulos, eles vão continuar olhando para vocês e vão dizer: se eu não vir
as marcas do Cordeiro, as marcas de Cristo, as marcas da cruz neles, eu não vou crer de jeito nenhum. Você quer uma marca assim? Há alguém aqui essa manhã que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que quer fazer uma aliança com Jesus? Há alguém aqui essa manhã que está desviado ou afastado e quer receber a marca do Cordeiro? Se você quer isso, fique no seu lugar, só levante. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe todos vocês que estão recebendo a Cristo hoje. Deus abençoe.